Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo o Teu Marqueteiro, podcast da agência L9 Propaganda. Estamos indo para o segundo episódio hoje. Assim como o primeiro, não poderia ser diferente. A gente traz 3 ilustres personas de São Carlos, né? Além de amigos, conhecidos há anos, Cado desde a época de Campinas, desde a época de Mandala, hoje H2. Mais 10 anos. Ives, meu parceiro palmeirense, que tá aí na guerra também pro próximo jogo. Torcendo pra quinta-feira. Vai passar depois, né? Vamos ver. Vai passar depois. Por enquanto a gente pode zoar, depois a gente fica mais leve. E André Mota, aqui do meu lado, outro parceirinho, o galã do Holden. O casado o príncipe, agora casado, inclusive. Casado. Meninas, podem assistir e dar like, porém, só like. Só likes. Mas o Ives tá solteiro aí, viu? Obrigado. Bom lembrar. Vamos lembrar de mim, gente. Meninos, sejam bem-vindos ao Teu Marqueteiro. É um prazer ter vocês aqui hoje. Para quem não conhece o programa, o podcast traz os nossos clientes, né, para bater um papo, para entender quem são, por que são, o que fazem, como fazem. E hoje a gente tem aqui um conteúdo extremamente rico, né, 2 frentes que agradam gregos e troianos, desde a casa de pôquer, né, que começou, foi o início da parceria, da história de vocês como empresários, e com que teve que ele acabou tendo uma segunda onda para o bar, né, que eu particularmente sou fã, né, Ives? A minha paixão é essa também. Eu amo o poker, mas o bar é minha paixão. O bar, para quem não conhece, fica meu conselho do Maracanã, que é o Cheeseburger. Tá? É espetacular, é só pedir. Liga aí, ó. Depois o Manuzito, que está com a gente aqui, fazendo toda a edição e acompanhamento, vai colocar para vocês na tela. Link para pedir o Maracanã com desconto, inclusive, depois que eles vão dar, hein? É isso. Bom, para abrir, se apresentem, por favor. Começar com o nosso Japa. E valeu, Luquinha, pelo convite. Uma honra estar aqui e é uma grande alegria ver seu crescimento, seu sucesso, que a gente se conheceu aí há 10 anos lá em Campinas. Sou Lucas Cado, sócio proprietário do Holden, tenho 37 anos, formação sou músico, mas virei o dono do bar e o clube de pôquer de sucesso do interior, o maior do DDD 16. Exato. Pô, isso é importante frisar, né? Hoje o Holden Poker a nomenclatura correta como que é? Holden Poker Hall, Holden Poker Hall, onde fica? Rua 13 de maio, 1640. Para quem não conhece, para quem é de São Carlos, fica logo na entrada do centro ali praticamente, né? 2 andares, andar de baixo o bar, andar de cima a casa de poker. Exatamente. Funciona? Segunda a sexta, a partir a das sexta. 19. E para quem gosta de um cash game, Tem também, tem torneio, cash game para todos os gostos. ótimo, esse é o Cado, gente. Ives, se apresente, por favor. Primeiramente, obrigado pelo convite, Lucas. É um prazer estar com você, estar com a gente no poker, no Holden há um tempo já, nessa parte de marketing. Então, feliz por ver vocês crescendo, por esse projeto e torcendo bastante para que dê certo. Sou Ives Gabriel, 37 anos, estou em São Carlos há 19 anos, amante de bar. E por isso fui por esse caminho. Natural de onde, Ives? Eu sou nascido em Penápolis, cara. Penápolis. Mas rodei bastante. Morei em Cuiabá, morei em Campo Grande, morei em Prudente. É um nômade. Rodei um pouquinho. São Carlos é onde eu mais vivi. E é isso. Feliz com esse projeto do Holden. Feliz com o nosso crescimento do Holden. E a gente vai falar bastante sobre o bar, sobre o poker e o que a gente tem, Show de pra bola. mostrar para vocês aí. Literalmente show de bola. Show de bola. Motinha, o menino que treina às 3 horas da manhã. Eu já vi fotinhas. Sozinho, né, na academia. Ninguém vai. Só eu às 3 da manhã. Se apresente. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Tá lindo aqui. Parabéns pelo projeto. Meu nome é André Mota. Tenho 30 anos. Então, estou aí no Holden desde o começo também, há 7 anos. Feliz com o projeto, com o nosso crescimento, né? Você que acompanhou desde o começo viu como que era antes, como que a gente está agora. Então, acompanhou muito dessa jornada trabalhando junto com a gente. E uma baita história, né, gente? Sim, diga-se de passagem, não é porque eu sou amigo de vocês e nem porque a gente tem a parceria. O Holden, de fato, cresceu num nível... Vocês esperavam chegar nesse patamar que vocês são hoje? Né? Ter uma referência gastronômica, ter uma referência de diversão, ter uma referência de esporte da mente. Vocês acreditavam nisso? Eu acho que sim. A gente sempre foi bem sonhador no começo, eu acho. Tipo, não que a gente não seja hoje, mas tipo, a gente já pensava bem alto já. A gente teve um agravante, que foi a pandemia no meio do caminho, né?
que deu uma baixada, mas mesmo na pandemia a gente resolveu reformar, mudar as coisas, então a gente sempre teve essa cara e coragem, e confesso que mais eles do que eu ainda, sempre fui o mais pé no chão, e felizmente eu abracei a deles A também. ideia era sempre isso, né? Sempre conseguir fazer um estabelecimento que fosse bar e poker separado. No começo a gente não conseguia isso. Exato. Mas... O que veio primeiro? Só pra galera entender. Veio o poker. Veio o poker em 2018? 2018, exatamente. A gente 2018. abriu, tinha uma salinha lá com 3 mesas numa sala, uma mesa na outra. Mesmo local sempre. Mesmo local sempre, só que muito menor, né? É um prédio com 5 salas comerciais, a gente tinha uma dessas 5 salas. E, inclusive, para quem Agora não só lembra, assim. se eu não estiver enganado, começou embaixo. Exatamente. Começou embaixo, onde hoje é o bar. Exato. Onde a cozinha hoje era uma salinha de poker pequenininha. Né? Era um espaço dividido. Eu lembro, cara, eu lembro. Não tinha cozinha, né? Era air Não. fryer, sanduicheira, geladeira, cada um pegou da casa lá. Foi onde dá, ano que vem. Começou Esse assim. começo foi louco, Tudo, começou assim. começou bem familiar, inclusive, não tinha nem funcionário, né? Direito. Era tudo empresa, família do Mota sempre abraçando ali junto. E fomos. 18 abre o Hold'em Poker. Aí, quando veio e por que veio a ideia do bar? Pela necessidade de ter um negócio que funcionasse mais dias no mês, né? O poker a gente não tinha demanda suficiente para abrir de segunda a segunda. Tá. No bar a gente já conseguia dividir um pouquinho mais isso. A gente fazia o poker de segunda a quarta, aí de segunda a quinta, na verdade, e aí o bar a gente tocava no final de semana. Então a gente via que tinha como fazer essa receita de final de semana também, porque também foi uma experiência que a gente viu quando a gente trabalhava junto em outro clube de poker. Eles trabalhavam de segunda a quinta e final de semana fechado. A amizade, então, começou Nesse no clube de esporte. poker. Exato. Exatamente. Dentro. Onde? Tinha um clube de pôquer aqui em São Carlos, eu na época trabalhava, mas sempre gostei, desde 2009 fiz o curso de dealer e dou carta em outros lugares. dava Isso, carta. isso também é um assunto, depois que a gente vai Sim, entrar sim. na questão de nomenclaturas, Sim, pra sim. galera entender um O pouquinho. dealer é o cara que dá as cartas no torneio de pôquer, né? Conduz a mesa. Conduz a mesa no É torneio quem de não pôquer. deixa os outros brigar e dar a famosa Exato, falinha. não pode dar falinha. É o juiz é o do chato, pôquer. é o É o juiz juiz do poker. poker. É o juiz do poker. poker. Então eu tava no poker desde 2009, isso era não vou lembrar, 2016, por aí. Eu não era nascido em 2009. É. Pronto. Começou a mentir. Começou já. Começou a mentir. Tô pensando em quando que a gente começou a dar carta no clube. Enfim, aí eu fui fazendo bicos lá à noite, conheci os dois. E aí a história juntos começou aí. Porra, que legal, cara. E vocês três começaram como dealer na casa de poker que existia, que inclusive acho que era Gonzaga. Era Isso, Gonzaga. Exato. Começaram a trabalhar ali, viram essa necessidade e também a paixão que vocês têm, né? Que acho que todo mundo tá assistindo a gente. Para quem conhece as três figuras, sabem do quanto é chato jogar com esses caras, entendeu? Como é difícil jogar com esses caras e como eles gostam. E são bons, inclusive, no que fazem, né? O bar nasceu em 2018 também. 2018. É. Quer dizer, deu 2 anos. Deu um. Você já foi criou o 15 dias poker. depois, É. na verdade. 15 dias depois Exatos já veio 15 o dias bar. depois. Exato. Foi aonde Exatamente. você conseguiu transformar a parte de baixo, que era poker, tacou pra cima. Não, Ou ficou tudo Ficou conjunto. muito tempo simultâneo. Explica um pouco como Tá. que foi esse processo. A gente abre, na verdade, tipo, vou voltar um pouquinho, se você me permite. A gente trabalhou nessa casa de poker junto aqui. E eu e o Cado, a gente teve uma proposta para ir trabalhar em Ribeirão Preto numa casa de poker lá. Então fomos os dois para lá morar juntos. A gente voltava uma vez por semana e ficava o resto dos dias lá. E sempre nessas idas para Ribeirão Preto, conversando sobre isso e falando, pô, a gente precisa voltar para cá, a gente precisa voltar para cá. E nisso eu sempre tive o sonho de ter bar. Falei isso para ele. E a gente falando de clube, de ter poker e tal. E quando fecha o clube daqui de São Carlos, a gente vê essa oportunidade de voltar para casa. Eu era casado na época, ele também. Então a gente falou, pô, vamos voltar para cá. Separaram, ficaram juntos. Exato, nós não separamos. E aí a gente volta com essa ideia. Tanto que a gente abre o clube. Aí, pô, o Mota era o cara do poker de São Carlos, porque era ele que conduzia esse clube de poker, mesmo não sendo o dono. Uhum. E era de muita valia trazer ele junto com a gente também por conta disso, porque ele estava com todo esse know-how das pessoas que estavam jogando aqui, dos jogadores, e estudando. Ele sempre estudou muito o lance do poker, então regras, essas coisas. Então era muito interessante para a gente ter ele com a gente. A gente fez o convite, ele aceitou. E a gente abre o poker primeiro, porque a gente tá duro, sem grana.
O que a gente tinha para investir, a gente investiu para comprar mesa de poker e ficha. Arriscado, né? Arriscado. E a gente Cara e faz coragem. 15 dias de poker para levantar dinheiro para comprar as coisas para montar o bar. E pagar o primeiro aluguel. E pagar o primeiro aluguel. É, Então, porque assim, já estava rodando durante a Exato. reforma. Eu né? vendi PlayStation. Eu vendi carro, Saí o Carlos vendeu em carro. prédio. Cara, Carro, da onde conseguiu tirar um pouco de isso, da grana onde dava, nós colocando no levantamos. É negócio. isso, Exato. foi isso. E aí, eu lembro até hoje, eu fui comprar mesa e cadeira na quarta-feira à noite para abrir o bar no domingo. Tava eu e Caraca! o pai dele indo para Ribeirão Preto buscar mesa e cadeira lá, comprando cervejeira, que não tinha nada. As mesas de bar, né? De madeira. né? As madeirinhas É. tinha. Foi Que, isso. inclusive, até hoje tem algumas mesas de madeira lá, que são desde o mas- início. não. Guardou alguma relíquia? Acho que, Acho deve ter na sua casa. alguma Tem perdida alguma lá, eu acho. assim, perdido em algum lugar Tem de que guardar, família, tem que assim. guardar, tem que guardar. É. Mas agora já foi mudando tudo, né? É, já, agora- já mudamos toda a cara agora. Sim, não, agora é outra estrutura. Você viu desde o começo como Sim, era, sim. muitas pessoas estão com a gente desde o começo e deixa a gente muito feliz, mas hoje é outro bar. Mas ainda pegando esse gancho de estrutura aí que o Ives falou, como a gente não separava os ambientes de bar e poker, Isso a gente fazia o poker de segunda a quarta, aí desmontava tudo, guardava a cadeira, pendurava a mesa, de decoração do bar. Ficava na. entre aspas, né? Era pra... Virou muito quadro. agradável, Virou muito quadro, agradável. virou quadro. É decoração do bar, mas não é porque a gente não tinha onde guardar, a gente tinha que fazer. Aí montava o bar, aí no domingo à noite acabava o bar, voltava pra estrutura de montagem poker. parte de poker. E é era isso, assim que a gente não flutuava. tinha cozinha, a gente tinha uma estrutura de bar com 4 air fryers, 2 sanduicheiras e vendia só Fazia o uma básico porção pra galera ali basicona, ficar mais tempo. Pisão pra- branco, simplão, tipo, era bem 40 simples. minutos 40 uma minutos pra sair uma batata. batata, não dava. Ah, Era triste. Era mas, triste. cara, Pepe, assim, era triste, mas era uma das melhores épocas, né, maravilhoso, cara? Assim, de maravilhoso. acreditar, de fazer. Ah, e de Nossa aprendizado. decoração máxima era um cartoon de jogador. Vocês já pararam para pensar que vocês estão há praticamente 7 anos no mercado com um bar, que é um segmento extremamente difícil de você manter, e vocês não só manteram, quando vocês pegaram sala do lado, aumentaram. Inclusive, acho que é um dos poucos bares temáticos em termos de esporte. Sim, acho que sim. Eu tô falando de futebol, não. Esporte Basquete, geral, basquete, NFL, vôlei, tudo. NFL, você tem tudo ali. Tudo. Para quem não conhece, cara, é muito válido visitar lá. Por favor. Do lado direito, olhando em frente, né? Aham. Tem uma parte para assistir jogos que a gente fez, vocês fizeram, né? Uma eu já falo a gente, porque eu já me Você sinto é em de casa. casa, você é de casa, você é de casa. Fica ali uma arquibancada, né? Com um grafismo super legal, de Sim, figuras sim. como Pelé, como Cristiano Ronaldo, Maradona. Exato. Então, além de tudo, quem teve essas ideias de decoração? Como que foi isso na mente de vocês aí, já puxando um pouco pro bar? Parte criativa sempre com o André Mota. O Mota é o cara que mais colocou ali mesmo. Aí Fazer pede pele isso. 9, né? Ó, faz Isso, vê tô com se essa dá ideia, certo, se vira. E aí vocês trazem Às vezes acerta, às vezes erra, às vezes vai longe. Dificilmente Mas isso é bom, cara. Hoje assim, qual que é teu queridinho, Ives? quê? o bar. O bar, com certeza. O bar. Com certeza. E o teu, Cado? Tipo assim, eu amo trabalhar nos dois ambientes, porém o poker é onde eu me viro melhor. E Vamos você, dizer assim. Mota? Cara, Porque eu fiz essa pergunta só para dar uma travada. Porque quem vai lá, quem é frequentador, sabe que sempre tá o Ives no bar. Né? E sabe que sempre tá o Cado no poker. Isso são ali, vocês tocam. E eu brinco que o Mota é o príncipe. Você vê ele aqui, ele ali, ou o mestre dos magos. Quando É o Mas shake, brincadeiras à parte, é para colocar na berlinda. Você fica dando Não, bola, mas, né? tá vendo? Ele tem certeza disso. Qual que é o teu preferido? cara, Aí ninguém vê tu não vê as cachaças, Mas toma não vê ninguém os vê. tombos, É exato, normal, é exato. normal. se for no mercado, vai me ver. Vai te ver, exato. No hold é mais Se difícil. você vende algo pra lá, você vai ver. né? Cara, mas assim, até um tempo atrás eu achava que era o poker. Porque assim, é onde eu me dou melhor, onde eu ficava mais tempo. E é onde nasceu e é onde você criou a raiz mesmo, né? Exato. Mas o que eu gosto muito do bar é, tipo, ver a galera saindo de casa. Pô, vou tirar meu tempo, eu vou pro Holden. Eu quero descansar, quero tomar uma, vou pro Holden. E é prazeroso isso pra gente, né? A gente fez uma parada que faz a galera sair de casa pra ir lá consumir, frequentar e admirar as coisas que a gente fez. Então, acho Cara, que o bar, o complexo todo, né? Mas o bar... O projeto Holden, né? O bar, como ele tem mais alcance, então assim, não é um público tão nichado, acho que o bar eu tenho um carinho... É um carinho um pouquinho maior do que o... Exato. Perdeu o Japa, tá vendo? É Normal. normal. Difícil competir com cerveja, caipirinha. E você sabe que falando de cerveja de caipirinha, eu lembro de uma ação que vocês fizeram 3 anos, talvez, as raspadinhas. Nossa, Sim, essa sim, foi isso sucesso. foi bom, Sensacional, isso foi né, legal. cara? Que a Vai galera voltar, ia. viu? Vai voltar em breve, Aquilo ali vai foi voltar bem em breve. legal.
Já tá rodando já a arte. Explica um pouquinho das raspadinhas pra galera também. A gente tinha uma promoção que se você comprasse um drink, vinha uma raspadinha nele. E aí você tinha... Algumas já eram prêmios direto, como mais um drink, um lanche, uma porção. E outros eram para você fazer alguma coisa para ganhar. Então, assim, ó, reposta... A gente usou muito como marketing, né? Isso pra gente foi muito bom. A maioria dos pedidos ali eram posta com a gente, marca, e aí você ganha mais um drink. Então... A gente fez isso para ser uma parada, para deixar mais instagramável. A gente se preocupou em deixar os drinks mais bonitos nessa época, né? A gente começou a se preocupar mais com decoração. Vende mais, né? Exatamente por isso. A entrega do lanche, a entrega da porção. Às vezes você nem sabe o que é aquele drink, tá passando um drink lá, vermelhão, cheio de coisa, e fala, pô, o que é aquilo ali? Ó? Aí eu pego, vai experimentar pelo que eu vi, passando para outra pessoa, né? Exato. Então vende muito isso daí. Então essa ideia veio muito partindo disso. A gente precisava de fazer mais giro do Instagram, deixar a página mais orgânica e tal. E aí a gente pensou nas raspadinhas, foi até o Mota mesmo também que teve essa ideia. Foi tudo genial, também no processo de renovação de identidade também, né? Exato. Porque era pós-pandemia, o Holden, para quem tinha ido antes da pandemia, era uma cara, volta, do nada tem decoração, tem cozinha, entendeu? E tem drink, né? Tem drink, do nada tem drink também. Então, passou por esse processo evolutivo. Cara, quantas mulheres eu vi postando as raspadinhas e drink que era surreal. Sim. Assim, tinha uma promoção, na verdade, a raspadinha durava toda semana ou era de semana? Eu lembro que tinha alguma coisa... Era segunda a sexta, era no horário do happy hour, eu acho. Tinha alguma coisa desse tipo. Era pós-happy hour, né? Então o happy hour era em dobro. O happy hour era em dobro. E depois disso, depois tinha as raspadinhas. Perfeito, isso é até legal para quem está assistindo. É uma dica até de como tratar, como chamar público e tudo mais, né? Nossa, funcionou muito. E aquilo ali gerava um marketing espontâneo. Sim. Eu via todo final de semana tinha 10, 15 postagens dessas raspadinhas e tal, e ficou charmoso até, né? Ficou legal. Agora, dica, pro cara que vai no Holden amanhã, depois de amanhã, o que ele pede? O que você pediria? Eu sou vegetariano, né? Então eu já vou puxar pro meu lado. Justo. Eu vou falar aqui o nosso diferencial, o anel de cebola que a gente faz, não é esses que são congelados, tal, é feito na hora, maravilhosa a porção. E vou também indicar o Campinu vegetariano, que ele é igual o Campinu com carne, só que ele não tem o bacon. E o nosso hambúrguer de lentilha, modéstia à parte, é o melhor hambúrguer vegetariano que eu já comi. Pô, e tenho esse feedback de amigos também que são, então eu super aconselho. Campinu vegetariano e uma porçãozinha de cebola. Para beber? Eu sou da cerveja, mas um camparinho me agrada também. Uma pinguinha artesanal. Bom, para não deixar os dois de vantagem, Cado, a dica pro cara que vai no Holden a primeira vez, foi com a namorada. Vamos lá. Se você gosta daquele lanche hambúrguer tradicional, vai na do Luquinha também, Maracanãzão. Você fala, quero conhecer o Holden. Vai no tradicional, comer um lanchinho, pede um Maracanã. É o hambúrguer, carne, bacon e salada. Queijo, naturalmente, né? E aí, eu sou time da Coca Zero, gelo e limão. Então, nosso gelo e limão ali, bacana. Mas já foi da vodka. Já foi. Depende da época. No meu casamento, ele foi da vodka. E tenho provas, hein? Tenho provas. Vou colocar aqui na televisão depois. E cerveja Amstel, né? A melhor de todas. Boa. Motinha, a dica pro cara... Bom, pro recém-casado. Cara, eu vou no simples. Assim, você vai achar em outros lugares. Por isso que eu vou nessa, porque a nossa é muito diferente. Porção de peixe. Chega lá, pede uma Vila Belmiro, porção de peixe, cardápio todo temático, né? Então, peixe, Santos, Vila Belmiro. Pede uma Vila Belmiro que vai ser diferente de todas as outras que vocês já comeram. Para fazer uma menção rosa só, que foi que eu não falei, mas o stick de queijo foi ideia do Mota, inclusive, pra gente colocar no cardápio, e faz um sucesso absurdo lá no bar. Então, você também... Cara, eu já pedi em casa uma vez e veio espetacular, porque a gente às vezes fica com medo de pedir alguma porção, que não é tão habitual você pedir porções em casa, né? Mas veio espetacular. Eu já vou dar uma dica importante. Porção de frango. Braba. Pra mim é a melhor de São Carlos. Porque indiscutível. Tudo que é empanado lá é diferente. Indiscutível, cara. É algo assim, muito atrativo. Hoje, quem que é o perfil do consumidor do bar? Acho que hoje é o jovem ali dos seus 25 aos 35 anos, é o nosso perfil principal. Muita gente tinha dúvida, vocês pegam público universitário, por ser cidade universitária. Não é tanto o nosso público, a gente pega mais um público natural daqui da cidade mesmo.
E esse jovem de 25 a 35 anos ali, amante de esporte, amante de futebol, basquete, a gente conseguiu nichar bem isso daí, é legal. Isso que a gente conseguiu fazer. E a gente consegue, abordar o fã do basquete, o fã do futebol americano. Algumas vezes mandam pra gente, vai ter Fórmula 1, tal horário, vocês transmitem? A gente sempre só vem que a gente dá um jeito. Galera do eSports também, LOL aí, CS, a gente transmite também os eventos grandes. Recebo muita mensagem também do UFC, né? Também. Do UFC também, quando começa a ter. Sim. Cara, a verdade é assim, você que é fã de esporte, tiver alguma transmissão importante, só vocês estão passando, passando só aparecer. Então, 5 televisores na parte externa, um telão de 86 polegadas aí. 86 polegadas para quem tava juntando videogame, para quem tá vendendo carro para começar. Exatamente, cara. Que evolução, gente. Parabéns, de verdade. Vou pegar um gancho nisso que a gente tava comentando, e assim, é curioso para vocês verem como o esporte, ninguém precisa ser inimigo de ninguém. Que time você torce? Corinthians. Palmeiras. Santos. Cara, a gente tem os 3 sócios há 7 anos tocando um bar, transmissão ao vivo, jogo perde, jogo ganha, e nunca afetou, e eu nunca vi, nunca presenciei e nunca ouvi nenhuma briga lá dentro, nenhuma desavença lá dentro, a não ser as brincadeiras que são naturais e que a gente estimula dentro do nosso mundo esportivo. Mas assim, para você ver que você que torce pro Palmeiras, torce pro Corinthians, torce pro São Paulo, torce pro Santos, pode ir à vontade assistir. Clássico. Graças aos nossos clientes também, né? Fiéis ali, que estão participando sempre dos clássicos. Tirando o Jorginho, que vai com aquela camiseta ridícula do São Paulo. Aquela regata. Entendeu? Aquela coisa linda que ele vai. Um abraço, Jorge. Jorginho do coração. Parceiraço. Ele fica lá, paeirinho, copinho dele de vodka com energético. Faz 7 anos que ele faz isso. Exato. Tirando ele, todos os restos são muito gente boa. Não, mas isso é uma coisa que a gente se orgulha mesmo, porque lota muito, tem muito torcida rival, que a gente brincou, né? Teve Palmeiras e Corinthians agora, vai ter Corinthians e Palmeiras agora quinta-feira, com certeza vai lotar, vai ter muita gente, e assim, não tem treta, não tem desavença, não tem nada. E eu acho que muito vai também, eu acho que o Cado falou, vai muito pelos nossos clientes, tipo... E por vocês também, né? Por conduzir tudo então, isso. Isso. Eu acho que eles gostam... é a casa deles ali também, né? Então eles não vão querer fazer isso em casa, ou eles vão respeitar a gente, porque eles também são parceiros nossos, e tipo, não vou fazer isso no bar do cara. Então eu acho que tem muito disso, e isso faz a gente se orgulhar muito. Ali, e é uma coisa que já indagaram a gente, esse negócio, como vocês colocam corintiano e o palmeirense no mesmo ambiente pra... Cara, natural, normal. Normal, nunca pensou... Não tem que ser, né? Não é pra ser anormal, né, Exato. cara? É um rolê que tem que ser natural. Vocês não colocam segurança, vocês não separam. Não, gente, é só ir lá assistir. E a provocação, se houver, no grito ali, na comemoração, nos cantos de torcida. É respeitável e zoem, mas respeitosamente. Sim, com certeza. Exato. A gente já recebeu mensagem no Instagram, eu vou no jogo, tal, pode ir de camisa? Como é que é? Eu falo, pelo amor de Deus. Deve. No dia que não for assim, a gente não quer mais. Não tem porquê. No dia que não for assim, aí a gente não quer mais. Spoiler pro futuro? Algum produto, alguma promoção, algum avanço em estrutura que vocês queiram passar? Que possam passar? Alguns. Nós tem alguns, viu? Fale 2. Já tô... A gente está em processo de montagem de uma sala de jogos lá na parte do poker. Então, não só de poker, mas videogame, jogos de tabuleiro, sabe essas coisinhas mais para interagir. Show. E esquecer um pouco do poker em si, mas trazer também uma tona desses jogos da mente, do tudo que a gente consegue jogar com xadrez. Exato. Você tem um pouco do baralho, né? Tipo, legal. Jogos de tabuleiro, é isso. Jogos eletrônicos. Para quando essa galera pode esperar essa novidade? Nossa, para breve. Para meio do ano aí já tá rodando livre. Aí já se programem. Já tá com tudo lá, só falta a parte de montagem, a gente pensar em umas ideias assim de como trazer essa galera para cá, mas não vai demorar não. Agora tá no finalmente. Segundo spoiler, clubes? Pode ser. Acho que sim. A gente tem uma ideia de colocar algumas promoções exclusivas como se fossem sócios do rolo. Então você vai poder... você é São Paulino, né? Então, palmeirense, pô. Você é palmeirense. Não fode não, cara. É brincadeira, verdade. Né? Pode acordar. Quase. Então, você é palmeirense. Você vai lá, faz sua carteirinha sócio Holden Verdão.
Aí vai lá, tem desconto tem promoções em dia de jogos do Palmeiras. Isso já existe as comunidades que vocês criaram, né? Pra isso que a gente está fortalecendo essas comunidades aí. Inclusive, convide a galera para entrar na comunidade. Depois, Manuzinho vai colocar o link para o cara entrar aí. Exato. Ó, o link tá aqui, né? O Manu vai colocar pra gente, ou na nossa bio do Instagram. Vocês podem clicar lá, vai ter o link de cada clube. Você, corintiano, palmeirense, São Paulino, santista. A gente focou nos 4 grandes daqui. Entra lá no grupo do WhatsApp, que a gente vai soltar várias promoções lá. A gente vai falar um pouquinho mais sobre esse sócio de clubes do Hold'em também. Então vai ser uma parada massa que a gente está fazendo pro futuro. Gratuitamente. Gratuitamente. Na verdade, é gratuito e cheio de benefícios. Exatamente. Só tem benefício. Se você tiver no grupo, litrão 9,90, porção do dia. Então, exclusivo para quem tá no grupo. Então, entrem lá, vocês só têm a ganhar. Ótimo, show de bola. Pensando um pouco, eu vou sair um pouquinho de bar, né? Que eu acho que a gente conseguiu passar bem aí o que é, como que tá. Ives, só repete para mim, endereço e convide a galera, por favor. Rua 13 de Maio, 1640, esquina com a Marginal. Apareçam lá, esportes em geral, comida boa. O melhor lanche da cidade, é o que dizem, eu não comi ainda, é o que dizem. Quarta, domingo. Não comeu de carne, né? Não comeu de carne. O vegetariano é o melhor da cidade, inclusive, que dirá do país, eu diria. Mas apareçam lá, o ambiente é super tranquilo, música boa, jogos passando o tempo todo. Fica o convite a todos vocês. E se falar que veio daqui, faço a primeira cerveja na minha conta. Porra, cara, agora a agência inteira vai lá, só pra garantir a primeira cerveja na conta, cara. Isso... O Cado vai me matar. Hora que sair daqui, vai matar. Minha é louco. Vai explodir. Muito bom. Então, você que tá assistindo, só chegar lá no Hold'em e falar que viu esse episódio. Falar, eu vi o Ives falando que eu vim aqui a primeira vez. Primeira cerveja por conta do Hold'em pra vocês, tá? Boa. E se ele não der, me cobre. Exato. Que eu ponho na minha conta. Depois eu cobro ele, claro. A gente também. Indo um pouco pro poker, pra gente tentar ir alinhar também. Eu tenho muitas dúvidas. Apesar de eu brincar um pouco e ser um jogador recreativo, que é o que o mundo do poker cita, né? Que dá a nomenclatura, jogador recreativo. Cado, como que é isso? Conta um pouquinho pra gente esse mundo do poker, um pouco do mundo do Hold'em. Os parceiros sempre estão lá, né? Sempre que eu vou lá vejo o Serginho, sempre que eu vou lá vejo o Douglão, sempre que eu vou lá vejo todas as figurinhas que são super gente boas. Sim. Então, conta um pouquinho pra gente. Olha, o Hold'em Poker Hall, como qualquer clube do Brasil, é só você chegar e jogar. Então, muita gente vem perguntando, como que é? Eu posso ir? É aberto, qualquer um pode ir. Assim como os eventos grandes, como o BSOP, que tem as nomenclaturas, que é o Campeonato Brasileiro e tudo mais. É só você chegar, se inscrever e jogar o que tiver na grade no dia. Não precisa agendar, não precisa mandar mensagem, é só subir a escada, do lado do bar. Boa noite, eu sou o fulano, quero jogar. O que tá tendo hoje? R$3.000 garantido. Só chegar e jogar. O que tá tendo hoje? Cash ou marra? Você falando disso, explica um pouquinho das estruturas que rolam lá pra galera. Que são, a gente sabe que cada semana existe jogos e torneios diferentes, mas existe também uma grade meia fixa para o cara também ter esse controle e vocês também. Explica um pouquinho pra gente esse mundo. O torneio é como se fosse qualquer outro campeonato, né? Cada um faz uma inscrição, então pensa que o Campeonato Brasileiro de Futebol, todos os clubes pagam uma inscrição para participar do campeonato, o campeão vai levar um montante do dinheiro arrecadado. E o cash game é diferente, que não precisa de um campeão, não precisa de um vice-campeão, entendeu? Você pode jogar o quanto tempo você quiser jogar ali, 1 horinha, 2 horinhas, fez o seu montante de dinheiro, recolhe, vai embora feliz. E o que... normalmente o cara vai feliz, vai puto. Mas os nossos é open bar, né? Então já é diferente. Então, peraí. Se tudo der ruim, você já bebeu. Vamos pensar o seguinte: toda vez que tiver o que vocês chamam de torneio, o cara chega, paga X, que é a inscrição. Exatamente. Ele tem uma quantidade exata de ficha. Existem as recompras, que no mundo de vocês é o Ribai. Ribai, para quem não conhece. Inglês, não é recompra mesmo, né? Recompra e tal.
O cara senta, joga lá os níveis, que a gente chama aí, tem as blinds, que são as Exato. apostas. Vai ter um horário limite para você ingressar no torneio e Falou bonito. para você fazer as recompras do torneio. Após um período de inscrição e recompras, se encerra e é mata-mata. Na teoria, pro leigo, né? Pro cara que já joga, ele tem esse conhecimento. Mas pro cara que nunca jogou ou fica na brincadeira no celular, tal, online, existe um valor que ele pode jogar sem medo do que criou-se no mundo, um descontrole de aposta, de sorte, que inclusive é um tema que eu queria depois falar com o Mota, que assim, já é comprovado, né? Isso já faz parte do Brasil, né? Da lei, que casas de pôquer não são jogos de sorte, e sim jogos da mente. Exato. Exatamente. Só a diferença que quando a gente fala de torneio, tem valor fechado, o cara vai, joga, acabou. Exatamente. E cash game, o próprio nome diz tudo, né? O jogo do dinheiro. É a quantidade de dinheiro que o cara tem que ele pode fazer ali jogando num outro formato, mas que segue a mesma dinâmica. Mesmas regras, né, do jogo em si, mas é outra dinâmica de premiação. O teu dinheiro, de fato, vale dinheiro. Exatamente. No torneio, o teu dinheiro vale stacks, que são montantes de ficha, né? Exatamente. Entrando nisso, Mota, eu queria te perguntar assim, minha avó com certeza acha que pôquer é jogo de azar. Vai perder dinheiro, vai sei que lá. Tem um tio na família que perdeu fazenda. Sempre tem tudo isso. Quem ganhou, ninguém fala, né? E não sabe que perdeu de outra maneira, não só com certeza, só no jogo baralho, em si, Exato. né, no baralho. Como que vocês tratam isso hoje? Porque, querendo ou não, existe uma conscientização, né, do financeira, né, para os clientes e tudo, e tentar levar o poker como um esporte de fato da mente, onde a gente consegue ser estratégico, ter paciência, coisa que eu não tenho às vezes. Como que vocês levam isso lá dentro? Cara, esse é o nosso maior desafio. Justamente por isso que você falou, né? A sociedade em si, ela olhava mais antigamente para o poker como uma coisa assustadora, assim, o poker é jogo de azar, o poker vai perder dinheiro, etc, etc, etc. Realmente já aconteceu na história, muitas e muitas vezes, pessoas perderem, etc. Só que o poker, diferente da roleta, diferente do blackjack, dos dados que a gente vê aí massificado, tigrinho, os famosos, a maioria cassinos, né? Exato. O poker, ele tá inserido nesse universo porque o público gosta de jogar, mas o poker, diferente desses outros, ele não depende de sorte para você ganhar. Então, assim, é isso que não entra na cabeça da galera. Assim como o xadrez, assim como a dama, assim como o eSports, agora que a gente comentou há pouco tempo, o poker ele tá classificado já como um esporte da mente. Então, o poker ele é competido por atletas da mente. Legal. E você fala atletas, a gente vê uma onda gigante, né, de pessoas migrando de profissões, deixando suas profissões. Eu sou publicitário. Então, o cara deixa de ser publicitário para ingressar, de repente, no jogador. A gente já viu, né? Próximo da gente, amigos inclusive engenheiros estatísticos que deixaram as profissões para jogar poker de maneira profissional, e a gente também trocou a nossa profissão para estar do lado de cá das mesas, né? A gente não joga de modo profissional, mas a gente gerencia, a gente oferece espaço. Então, assim, esse mercado do poker, ele é vasto. Ele tem do lado de cá, como dealer, que é quem distribui as cartas, floor, que é quem faz a parte de gerência, os donos das casas de poker, enfim. A L9 trabalha com poker, né? Sim. Trabalha com a gente, indiretamente trabalha com poker. Então, assim, ele atinge uma cadeia vários muito níveis. maior, né? Exatamente. E o principal desafio é esse, desmistificar essa questão do jogo de azar, porque o jogo de azar é o que eu falei, né? Pro jogo de azar, você só depende da sorte. Você vai depender de jogar um dado lá e depender de um 6, você depende da sorte para aquilo ali. O poker não. O poker você vai depender da sua estratégia, é um jogo de psicologia, é um jogo de probabilidade, é muito mais amplo do que parece ser. E muita gente migrou também para a profissão, às vezes como uma fonte de segunda renda, entendeu? Um hobby. Às vezes era um hobby, virou principal, virou um hobby lucrativo e viu que dava para, né, transferir. Isso a gente está falando de jogadores, né? Exatamente. O cara que senta na mesa e faz as suas apostas ali e segue o jogo. Você comentou do dealer, floor. Isso. Então é dealer e floor. Para quem não sabe, explica um pouquinho para a gente o que é um dealer e o que é um floor. O dealer, ele senta na mesa, ele vai conduzir o jogo. Então, ele vai recolher ficha de jogador, vai distribuir carta, vai apontar jogo vencedor.
E ainda assim, pode ser que ocorra ali algumas irregularidades, alguma dúvida. O floor é uma posição superior ao dealer. Então, digamos que o dealer conduz ali com os jogadores, tem alguma dúvida que não é pertinente ao dealer, que já é um grau acima, opa, chama o floor, que o floor resolve, e acima do floor ainda tem o diretor de torneio. Então, são essas hierarquias que a gente tem para ir respondendo, para ir resolvendo problemas. É extremamente assim. profissional, né? Não é Exato. algo, vamos fazer em casa, não é puxa, bagunçado, não. É de fato o Sim. profissionalismo ao extremo ali, né? Exato. E uma coisa que a gente fala também nessa questão, ô Lucas, é de encarar o poker do que ele é. Então, assim, se o cara é profissional e vai jogar de forma profissional, ele vai encarar aquilo de um jeito. Você é publicitário, você não é profissional de poker. Você vai jogar para se divertir. Então, você vai sair do jeito que você sai para gastar um dinheiro no boliche, na balada, no beach tennis, assim, seja qual for o seu hobby, você vai lá, investe aquele dinheiro pro que você está fazendo e vai para casa feliz pelo que você fez. Você não espera ganhar dinheiro naquilo que você está fazendo. E o poker é isso. Então, muita gente fala assim... Confunde. Exato. Tem que ir no poker e tem que ganhar. Pô, às vezes não. Às vezes só quer sair de casa, assim como você faz em outros lugares, pagar um valor, resenhar com a galera, jogar um poker e ir embora. Então, é questão de hobby, né? Cada um faz aquilo que gosta. Dentro disso, me dá uma dica para um cara se tornar um jogador profissional. Muito estudo. Muito estudo. Não adianta só querer jogar poker, achar que você vai numa mesa de poker e vai virar um jogador profissional lucrativo só jogando poker. Você não vai. Você vai passar mais tempo estudando poker do que jogando poker se você quiser ser um jogador profissional lucrativo. Dica de um livro e uma pessoa para seguir, para acompanhar. Uma pessoa para seguir, para acompanhar. Não vale o Gabriel que tá ganhando tudo. Nossa, Ficou em isso é um quarto no fenômeno, BSOP semana passada. joga, e às vezes Ainda aqui tá com a gente está aqui ainda. parceiro, Todo o material parceiraço. da Reg Life, né? Do Nerd Guy, acho que é o principal Sim. brasileiro. Hoje que tá. Yuri Nerd Guy, acho que é o Muito bom, o muito bom. expoente nacional. aí. Muito bom. E a gente está falando, gente, assim, de jogadores que participam de torneios que ganham 500 mil. Milhões, né? Milhões. Mais, Milhões, milhões milhões até, de dólares. Milhões de dólares, não é É. reais, né? A gente tá falando de um mercado que começa aqui em São Carlos com a gente, com torneios valendo aí R$500 de premiação, R$1.000, e acabando no WSOP, que é o Campeonato Mundial de Pôquer, pagando 10, 8 milhões de dólares Milhões pro de campeão. dólares. Dica, se eu quero aprender, quem eu sigo? Quem é o cara? Segue o Boa! Holden Boa! Poker. Começa Que pelo- pergunta, né, cara? Comece pelo Holden, lá você vai Holden, conseguir ver quem exato. seguir. Inclusive, acabamos de organizar o primeiro aulão de pôquer para iniciantes, né? Primeiro de muitos que virão. Primeiro de muitos. E legal, você comentou, você tem aulão de poker, tem curso de dealer. Curso de Em breve dealer. também. Em breve. Tá? Então, você que está assistindo, está interessado, quero aprender mais para o meu home game, quero aprender mais para uma segunda profissão ou primária, né? Uma profissão primária. Pode se inscrever, manda um direct pro Holden, né? Que aí assim que abrir vagas, tanto para cursos aulão ou tanto para dealers, os caras já vão conseguir te atender, né? Com certeza, com certeza. E pensando nisso, Cado, me dá uma dica. O que um dealer deve fazer ou deve se preparar para começar a entrar nessa profissão? Primeiro de tudo, você tem que conscientizar primeiro que você tem que ter um respeito ali pelos jogadores. Não só pela pessoa, mas pelo dinheiro suado dele, porque como o Mota falou, às vezes é um dinheiro suado ali que ele tá gastando num hobby, entendeu? Então, primeiro, acima de tudo, respeito. A gente passa para os nossos funcionários, é uma das nossas ideias de olhar as pessoas e não olhar como um cifrão, né? Uhum. A gente respeita o ser humano acima de tudo. Então, primeiramente isso. Depois, estudar também, conhecimento de regras, básico. Mas, acima de tudo, jogar também, entendeu? Para Saber ter, a prática, ter uma né? familiaridade com o jogo, às vezes. Né? Então, essas 3 pilares. Respeito, conhecimento da Então, regra e conhecer o jogo. Para matar, dica para quem quer ser um dealer? Dica, postura e conhecimento. Boa. É o básico. É o básico. né? É o básico. É o pilar, né? Não sei se eu vou ser repetitivo, mas só para eu lembrar, torneios começam, tem free rolls também, né? Tem. Para quem não sabe, é o torneio que ele não paga para jogar o primeiro stack. Exatamente. O primeiro Há uma montante. premiação garantida, né, em jogo, porém você pode entrar de graça. Então, da nossa estrutura, você entra até um certo nível, até um certo horário,
entendeu? E depois você tá na disputa com outras pessoas Chegou, ali, jogou, investindo nada. Jogou de graça e concorre a prêmio no final da E ainda noite. pode ganhar a grana e ir embora Isso. tranquilamente, né? A casa hoje funciona Poker segunda a sexta a partir das 19 horas. segunda a sexta. a partir Eventos das 19 esporádicos horas. aos finais de semana, né? Vai vir algum evento maior? Sempre, a cada bimestre, mestral, a gente tá sempre preparando um evento grande aí. E a gente tá com o ranking, né, também. Tem o ranking do ano. Explica um pouquinho do ranking pra gente. A gente faz um ranking anual para premiar os melhores jogadores do ano, né? Os mais recorrentes do ano no Hold'em. Então, assim, no final do ano, a gente vai fazer algumas eliminatórias para juntar os 10 melhores do ano no Hold'em. Então, esses 10 vão disputar prêmios aí que parte de uma moto elétrica até uma inscrição para o Campeonato Brasileiro de Pôquer, eletrônicos, televisão, Alex, enfim. Alguns Tem vários eletrônicos produtos eletrônicos ali que ele pode É. concorrer. Isso significa que todo mês a gente tem um ranking onde esse cara participa. A gente faz por bimestre, né? A gente faz o campeão de cada bimestre, já está classificado para essa mesa final. Aí os ranqueados geral do ano também vão disputar mais vagas também para compor essa mesa final. Então, no final dessas eliminatórias, entre online e presencial, a gente vai fazer essa mesa final valendo prêmios. Então, onde todos já estão premiados, e aí os prêmios vão melhorando a cada posição que você consegue atingir. Eu Tem gosto. pescagem de quem também não conseguiu ir todos os torneios do ano, então vai ter um torneio especial para tentar uma vaga direto, E um stepzinho para o próximo. muita gente pergunta assim, quanto que eu pago para participar do ranking? Não funciona assim. Você fez uma inscrição em qualquer torneio do Hold'em, você já está participando do ranking. Pô, que show. Já então, soma pontos que se o cara jogar qualquer dia, qualquer momento, já de está fato, somando já pontos. Já está Valendo, somando já. pontos. Já. Exatamente. Então não tem um a mais que você paga. Ué, e você tá aí sentado assistindo, esperando o quê para ir lá jogar? Vai lá isso. aprender, vai lá brincar, É, se é divertir. O campeão vai levar uma moto. Esse ano, 2025, vai levar uma moto. A gente já fez outros rankings, né? De Passagem ranking para Las Las Vegas, Cruzeiro, Morro de São Paulo, na Bahia, Salvador. viagens em Quem são geral, os caras que mais ganham? Agora eu vou colocar as cartas na mesa. Lucas da L9, né? Ah, coitado. Eu não conheço a Lucas cor do Fernandes. cartão do Lucas. Eu tô pra trás, cara. Sempre pra veio. trás, lá. A gente Não. tem os profissionais com a gente, né? Que jogam, assim... Tem o Hirono, que vai bastante, ele joga de maneira profissional. Sim. Tem uma safra nova que chegou e legal, aí a né? galera está estudando muito o jogo, né? Está Sai interessado. Sai um pouquinho da parte de mais lazer para uma parte mais Exato. profissional. Exatamente. O cara, aquilo ali pro cara virou de fato uma fonte de renda. Mas não se assustem, né? Porque o poker é o único esporte que você consegue competir com um profissional e ganhar. Você não vai jogar tênis com o Alcaraz e ganhar dele. Você não vai. O Lucas A Cara, gente talvez o Lucas se Mas você no cortar as poker- duas pernas dele, dá um jogo bom. Porque é o único esporte que o amador Pode vencer o pode profissional. vencer o A profissional. longo prazo, não. Que é o que diferencia. É o Quando que a faz gente o fala de profissional. estatísticas, Isso, né, exato. a longo prazo o profissional sempre vai ganhar. Exato. por Se uma você jogar questão. 1000 vezes com um profissional, você vai perder na maioria das vezes. Mas, em uma outra, no Grande poker, maioria. ele te permite ganhar uma vez ou outra ali de profissional. E isso que é o legal também, né? Às vezes o cara chega lá, a primeira vez dele jogando poker. Ele vai lá e crava o torneio, ganha a premiação. E é o que a gente fala, parece que Parece que é lei, cara, é atração, é é uma o universo. massa, O cara que vai a vai- primeira vez. ele vai Ah, ganhar. o baralho tem as suas. Tem seus A preferidos, gente né? brinca, né? O baralho tem seus preferidos. O Gabriel, amigo meu, vocês conhecem, acho que o Gabriel faz o homezinho que a gente brinca na Sim. casa do Tom. Uhum. Ele fala o seguinte, cara, o bom a gente controla, o problema é o cagado, velho, entendeu? O sortudo não é quando controla. É mais difícil jogar com esse, né? O bom eu controlo, amigão, o bom é controlável, agora o cagado, velho, não tem o que fazer. Faz Não sentido. tem o que Faz fazer. sentido. Mas entrando nesse assunto, para a gente também entrar na nossa reta final, queria ouvir de vocês, assim, dicas para o cara que está começando a jogar, né? Dicas básicas, simples, objetivas, de como jogar, onde não jogar, o básico do básico, como se você fosse um cara que fosse dar uma aula para o cara em 30 segundos. Tá. Eu vou deixar vocês dois pensarem nessas dicas também Tá e colocar na fogueira para fazer a primeira, e depois vem vocês. Tá fresquinho, né? A gente deu aula agora no sábado. Primeiramente, é jogar. Jogar, repetir, entender o que tá acontecendo. Então, você aprendeu as regras do básico ali, aprendeu o que é cada jogo. Vai jogar. Vai jogar sempre. Joga dinheiro fictício, joga de graça.
joga centavos, não se importa com isso no começo. Vai fazer essa repetição, porque daí você vai vendo situações, vai entendendo o que tá acontecendo. Porque se você aprender hoje, passar um mês, deixa eu jogar de novo. 2 meses, deixa eu jogar de novo. Cara, não vai... A repetição vai levar o cara a Não vai levar, exato. Você vai entender termos, você vai entender estratégias, você vai saber, tem que jogar com cartas mais altas, um Ás é uma carta boa, eu vou jogar com ele. Posições mais pro final da mesa, né? Ali perto do botão, você vai saber que você tem que jogar mais vezes. Você vai começar a olhar outras variáveis, como quantidade de fichas que o jogador tem, quantidade de fichas que eu tenho, as cartas que eu tenho. Então, assim, são muitas variáveis que conversam, e aí você vai entendendo... Quais as variáveis você mais gosta? Posição. Carta é a menor delas. Você consegue simular o que você quiser na sua Já estratégia. diria James Bond em Cassino Royale. Exato. Exato. Então, Eu assim, não jogo com as minhas cartas, eu jogo Exato. com o homem. é isso. Você é vai isso. jogar o oponente, Psicológico o do psicológico. Por causa daquela merda de filme. Todo 5 e 7 de espada, eu jogo, cara. É lindo. Todo 5 e 7 de espada. Não façam isso, por favor, mas todo 5 e 7 eu falou que você tá jogo, pra trás, cara. né? Você falou que você tá pra trás do jogo, né? Explica muita sim. coisa, né? Tá explicado. Fez sentido. Fez sentido. Tá explicado, cara. Dica rápida, então, pro cara que você mais gosta. Posições. Posição e oponente. Então, assim, se você viu, aquele oponente é forte, ele evita ele. Viu? Flagrou ali um oponente mais fraco. Vou explorar esse cara. Quando você fala de oponente forte dentro do poker, você tá falando de caras mais estratégicos. Exato. Caras que estão prestando mais atenção no jogo, caras que você sabe que já tem um pouco mais de rodagem nas mesas. Se você tá inseguro ali, se você não tá seguro de tudo que você tá fazendo, evita esses caras. Quando Então, você chegar no nível mais avançado, no nível deles, aí vocês vão um contra o outro. olha aqui que dica de ouro. A tua mão não vale nada perante a estratégia de posição e oponente. Exatamente, é isso. Show. Tem uma história já nessa parte que o Mota falou, que é de uma mulher, inclusive, há 15 anos atrás, eu acho. Ela jogou um torneio inteiro online sem ver as cartas e ela ganhou o torneio. Tipo, é isso. Ela provavelmente teve sorte em alguns momentos, né? Onde a probabilidade não favorecia ela, mas mesmo assim se fez a probabilidade dela. Mas ela só jogou os oponentes. Tipo, a posição que ela tava, o oponente que ela tava. Então, tipo, isso é mais uma coisa que prova muito do que o Mota já falou, que é, tipo, não é as cartas, não é azar ou sorte, é totalmente a estratégia, a técnica, tudo que você... Teve uma história dessa no Masterminds, né? Que era um evento aqui no Brasil. E o cara jogou um torneio de 45 pessoas, cravou o torneio sem olhar as cartas. Sem olhar as cartas. E de fato é um fato para quem joga, né? A posição comanda muito, a ação de jogador comanda muito. Você consegue meio que prever o que o outro tem na mão, o que o outro pode estar fazendo. Então são situações de jogo bem legal. Eu vou linkar uma parada que o Moto falou, que eu concordo que é isso, é o vivenciar o poker. Então você quer começar a vivenciar o negócio, assistir vídeo, joga, faz tudo. E o mais legal, desculpa te cortar, é assim, o cara pode jogar gratuitamente, ele não precisa apostar, né? Ele pode entrar. As plataformas hoje, elas te dão ficha. Plataformas nacionais, internacionais que estão. E aí eu acho que uma parada que é legal, assim, pelo menos eu vou trazer a experiência do nosso clube de poker. Todo mundo ali está interessado em ajudar, que nem o Cado falou, essa leva nossa que chegou lá pro Hold'em recente, é a galera que veio para jogar de graça. Uma galera top, cara. Top. E aí eles chegaram para jogar de graça, se envolveram com quem sabia um pouquinho mais, e hoje a gente tem grupo de amigos que jogam online, que se conheceram lá, e grindam online todo dia, um ajudando o outro, conversando sobre, tendo aulas juntos. Então, assim, eu acho que você ter também um local, e é isso, vá pro Hold'em Poker Hall, porque tem isso, no Hold'em Poker tem esse sentimento de tipo, vamos todo mundo crescer junto, vamos todo mundo jogar junto. É um ambiente leve, é um ambiente muito galera leve, agradável. Muito bom, eu acho que isso Os dealers de lá são demais, cara. Ia chegar fera. Os nossos colaboradores são todos instruídos a também ajudar para aqueles que não sabem. Tirando quando não dá carta para mim, eles são legais. Já coloca a culpa no cara. Mas é isso, eu recomendo que não seja aqui em São Carlos, se caso seja, por favor, vá ao Hold'em Poker Hall, mas procure uma casa de poker que esse ambiente te agrade também, não só custo, nada. Tipo, essas pessoas que estão junto com você vão te fazer crescer junto também, eu acho. Desvincula o dinheiro no começo. Exato. Vai pela diversão, entende o que está rolê. acontecendo. Vai de fato pelo jogo, pode entrar em plataformas, brinque, vai nos free roll da vida, para depois você pensar em direcionar um pouco de dinheiro para isso. E assim, sejam responsáveis, tá, gente? Tipo, é isso. Não é jogo de azar, não é nada, mas a gente sabe que tipo, jogo que você envolve dinheiro, quando envolve dinheiro... Responsabilidade acima de tudo. Exato. E tu? A minha dica ia dar duas, tá? Dica máxima, vou dar duas aí. A primeira é realmente isso. Se apaixone pelo poker e não jogue o poker pelo dinheiro. Porque você vai se frustrar mais
se for sempre pelo dinheiro, entendeu? A gente nasceu uma amizade linda aqui que hoje, Por causa do poker. né, fez esse negócio acontecer. Então, sendo um pouco romântico até, né? Primeiro vá pelo prazer, quer estar em contato com outras pessoas, quer gerar novos ciclos de amizade, talvez seja lá também. E a segunda dica envolvendo dinheiro também. Nunca jogue pôquer com dinheiro do leite, sempre com dinheiro do uísque. Porra, essa Essa é dica boa. é Essa é boa, boa. hein, cara? Essa é boa. Isso daí vai ser aqueles cortes, irmão, que vai sair até o Joel J vai olhar e falar, pô, que é isso, cara? Tem um ninja comentando o seu Muito corte. bom, muito bom. Eu, particularmente, gosto bastante. Tenho ido muito pouco lá, né? Minha mulher não deixa. É. Então eu acabo ficando... A minha deixa eu ir. Não, sempre. mas sempre que possível eu compareço. Mas deveria comparecer mais, porque, de fato, é um momento relaxante. Assim, quando a gente joga lá, torneio, cash ou torneios maiores, você vê os jogadores, né? A galera é gente boa. Sim. Então, assim, troca ideia, brinca, toma uma bad, o cara fica bravo, fica irritado, mas nunca irritado com, de fato, as pessoas, e sim com, talvez, Com o um jogo azar ali, que ele deu ali de uma sim. probabilidade de 8 para 10, o cara perdeu, Sim. né? E os próprios dealers lá de vocês, assim, todos são super carinhosos, eles de fato acolhem e é um rolê bem legal, super indico todo mundo aí. Eu vou puxar por um lado que a gente falou do bar também, do lance de não ter briga, essas coisas, porque a gente criou um ambiente muito legal lá embaixo. O poker é a mesma coisa. O Hold'em Poker Lodge tem um ambiente muito agradável, onde as pessoas são amigas, se ajudam. Pô, e da resenha, E né? a Da resenha. zoeira, Pô, quantas vezes a gente acabou o torneio, a gente fica com o pessoal que tá lá conversando, jogando baralho, Um falando colaborador besteira. nosso, na folga, Exato, vai lá. Acabou o turno 1h, 2h, fica até Fica lá 5 e 6 da conversando. manhã. Virou uma família Holden. Virou família, É, virou é. família, virou E família. eu não perguntei por que Holden. Porque Ah! a gente precisava de Porque um nós nome. demoramos muito pra achar o nome. Vamos demorar pra responder também, né? Cara, a gente tinha o exemplo aqui de São Carlos, do outro clube, que chamava Gonzaga, né? E não remetia nada ao poker. Então, quando a galera falava, vou lá no Gonzaga, e também é um bairro daqui, tipo, primeiro, pensava que esse clube de poker era lá no bairro do Gonzaga. Então, assim, já foi meio que uma estratégia de marketing. A gente pensou o quê? A gente precisa trazer alguma coisa que liga ao poker. Pro cara ver, fala, mano, aqui é alguma coisa de poker, tem alguma coisa a ver. E aí ficamos naquela, né? Dias e dias, quase um mês. Um mês, eu acho, pensando, caçando o nome. Pro nome. Brainstorm ali. Nossa senhora. Foi Até foda. que veio o Holden e tá aí. E o Holden nem tava na lista dos que a gente tava pensando. Não. Já Eu foi tava- vários. 80 nomes, saiu um que não tava nos Soltou 80. um Holden assim, falou. Falei, e Holden, gente? Aí, Chegou Vegas, chegou Texas, chegou Jax. até Omaha, Jax. Jax. Nossa, Todos foi- eles. foi. Todos os nomes a gente chegou nesse. Que história, gente. Vou deixar aí para vocês agora um minuto para vocês convidarem todo mundo aí para ir até o Holden, desde o bar até o poker. Então fiquem à vontade para essas considerações. Gente, vou falar o seguinte. Fala diretamente para aquela lá que eu quero esses vamos olhinhos lá, olhando. vamos lá. Vão ao Holden. Por quê? A gente só precisa que vocês vão uma vez. Porque se vocês forem uma vez, eu tenho certeza que vocês vão voltar. Tanto no bar quanto no poker. Eu garanto isso para vocês. Então vai lá no Holden no bar, vai, experimenta um lanche, experimenta uma porção, vai no Holden jogar poker, vê como que é o jogo lá, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar e vão voltar. Então assim, dá só uma chance pra gente, aparece lá que o resto a gente faz. E o detalhe, para você comentou, se você estiver jogando, você pode pedir comida do bar. Completo, cardápio O cara completo. pode pegar uma porção, pode pegar um lanche. Cardápio completo, porção, Completinho. lanche, drink, então tudo que a gente oferece no bar, a gente também oferece para os nossos clientes de poker. Ives, faça seu convite para a câmera. Bom, vocês afissurados em esportes também, vou puxar para esse lado, já que o Mota convidou por conta de cardápio. Cara, eu sou um cara apaixonado por basquete, por futebol americano, por futebol, então assim, o Holden é minha casa, mas ela seria se não fosse minha também, porque jogos, cerveja gelada, comida boa, os amigos que a gente faz ali, a família que a gente criou, todos os clientes, pô, a gente entrar um cliente complementar todas as mesas que estão lá, porque se conheceram lá a maioria. Então, venha, vá até o Holden, sinta esse clima, sinta o clima do esporte, o clima da amizade, e aí, fora isso, regado a cerveja, drink, comida, enfim. É o que o Moto falou, só dá uma chance, só vai. E aí não tem como você não voltar, eu acho. E lembrando que quem for pela primeira vez, o Ives vai dar uma cerveja. Achei que tinha passado. Já esquecido. Cadinho, faça suas considerações, convide a galera para ir lá. Se você gosta de estar num clube de poker com a seriedade de um evento
grande como um campeonato mundial, Hold'em Poker Hall é o seu lugar. Se você gosta de uma descontração, dar muita risada, beber, dar baralhada, também o Hold'em Poker Hall é o lugar. Se você gosta de cerveja gelada, lanche, porção, gente bonita, música boa, é a maior e melhor esquina de São Carlos. Não sei nem o que falar depois disso, cara. Que jeito eu fazer isso aqui? Não tem como. Só vou puxar. Vamos pra lá agora, né? Passou, só pra não passar batido, nossos free rolls costumam ser de terça-feira. Boa. Tá? Terça-feira, 7 horas, então você que tá começando. Free roll são os torneios gratuitos, né? Só pra explicar pra galera. É isso. Então, pra assim, você que quer jogar sem gastar no primeiro momento. Terça-feira. Primeiro, na verdade, acompanha a gente nas redes sociais, lá saem todas as informações, promoções do bar, torneios de pôquer. Então, assim, fica aí o registro para você que está começando a jogar, não quer investir dinheiro agora, quer conhecer mais o jogo. Terça-feira, 7 horas, tem nossos free rolls, quase todas as terças, exceto por algum motivo especial que não. Mas é isso, já fica para vocês esse convite aí também. Consegue colocar, Manu, na edição aqui, ó, Hold'em Poker Hall, Hold'em Sports Bar, segue a gente que tem tudo lá sobre a gente. E além das estruturas físicas, Hold'em também é online. Tá bom? Temos poker online. Também. Gente, obrigado por ter vocês aqui. Prazer bater esse papo e conhecer um pouquinho mais da história. Parabéns pela história, continuem sendo essas pessoas que vocês são. Continuem com a coragem que, de verdade, para quem empreende no Brasil, sabe a dificuldade que é, né, entre tantas nuances e barreiras que a gente tem. E vocês estão firme e forte há 7 anos fazendo um bom e um excelente trabalho. Para vocês que estão acompanhando a gente, se cadastre aí no canal do Teu Marqueteiro, né, siga a gente nas redes sociais e deixe seus likes. E também não se esqueça de seguir Hold'em. Vou deixar tudo aqui embaixo. O Manuzito vai providenciar todas as nomenclaturas dos arrobas da vida para vocês seguirem. Fica também o meu convite para vocês conhecerem o Hold'em, vocês não vão se arrepender, tá? É espetacular lá, e se alguém se arrepender, manda mensagem para mim depois, tá? Gente, obrigado, valeu, belo papo. Valeu, Lucas, valeu pelo convite. Boa sorte aí nessa jornada nova também, né? Tamo junto. Brabo demais. A gente vai apanhando, aprendendo. Mas a gente é parceiro. Você é um cara muito bem relacionado, que todo mundo gosta de você, não tem como dar errado. Vai vir todo mundo que puder ajudar, todo mundo vai poder dar uma força. Assim como você faz com seus parceiros, acho que todo mundo vai fazer com você também. Vai fazer eu chorar no segundo episódio. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço. Valeu.